eu tive a ideia da gente fazer a história dos imigrantes que ajudaram a construir a cidade. A gente dividiu entre alemães, italianos, portugueses e árabes. E aí eu fiquei com 2. O Gustavo Carvalho fez os outros 2. Eu fiquei com árabes e italianos. E o Gustavo fez os portugueses e os alemães. Maravilhoso, é muito rico. Esse caderno ele foi muito pesquisado, com muito critério, também com consultoria. A gente buscou pesquisa de imagem antiga com o Arthur Arcuri. Quantas vezes eu não fui na casa do Arthur Arcuri, que é uma graça, um senhor maravilhoso, um culto. Estive na casa dele várias vezes pesquisando imagens, pesquisando o trabalho dele. Me contou muito sobre a imigração italiana. É apaixonante. Eu acho que tudo que você faz por amor, com paixão, tem um resultado diferente, né? Você tem que ter muito profissionalismo, mas essa paixão pelo que você faz conta muito no produto final. Eu acho que esse trabalho todo aqui é resultado disso. Cozinhas de Minas também foi um projeto que a gente teve a ideia em conjunto. Eu cheguei na redação, poxa, a gente já fez parques de Minas, cidades de Minas, qual que vai ser o próximo? Vamos fazer cozinhas de Minas? Vamos fazer comida? Eu adoro culinária, adoro gastronomia. Tivemos uma consultoria de uma professora de Uberlândia, expert em cozinha mineira, que veio para Juiz de Fora para dar aula. Eu, como repórter, também queria saber tudo sobre cozinha mineira, porque por mais que você ache que sabe, você não sabe nada, né? Na hora que você vai estudar, você vê quanto detalhe que tem. E aí eu estava naquele clima mesmo de viajar, Roberto Fulgêncio comigo também, parceiro de todos os projetos. Vamos fazer cozinhas de Minas, e não basta a gente ficar aqui só em Juiz de Fora. Então a gente foi até Pirapora, porque essa professora Mônica Abdala, que trouxe, que nos deu essa consultoria, falou, gente, Minas também é peixe. E aí a gente ficou enlouquecido, onde que nós vamos achar peixe? É o Rio São Francisco, cortando Minas Gerais, Pirapora, vamos para lá. Aí a gente foi, eu lembro, assim, foi muito marcante Pirapora, porque a gente comeu o surubim dourado num churrasco com uma manteiga, na beira do Rio São Francisco, um prato maravilhoso. Milton Soares de Castro é uma história também que foi tão importante para mim e para a história do Brasil, que é a história de um militante político que estava desaparecido há 35 anos. Em 2002, o jornal tinha publicado uma matéria, na editoria de política, inclusive, que a Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura, ela tinha aberto prazo para que as pessoas que foram violadas nesse período entrassem com requerimento. E eu fiquei impactada, cheguei no jornal, como eu fazia todos os dias, fui ler o jornal e li essa notícia na editoria de política. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, deve ter gente de Juiz de Fora que deve ter mandado requerimento para lá. Nem perguntei, já peguei o telefone e liguei para Belo Horizonte, pedi para falar com o presidente da comissão. Ele me atendeu, Robson Sávio, a gente tem contato até hoje. E eu falei, eu sou da Tribuna, expliquei, e eu queria saber se tem alguém de Juiz de Fora que mandou requerimento. Ele disse, Daniela, tem, mas eu preciso pedir autorização para essas pessoas para ver se eles autorizam que eu passe o contato deles e tal. Eu liguei para algumas pessoas que eu sabia que tinham vivido no período da ditadura, que tinham sido presas, como Nilmar Miranda, que na época era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, depois Nilmar Miranda se tornou ministro dos Direitos Humanos no primeiro governo do Lula, enfim. E conversando com o Nilmário, eu falei, Nilmário, mas como é que foi esse negócio de ficar preso em Linhares? Quantas pessoas morreram em Linhares? Ele falou, Daniela, a única pessoa que morreu em Linhares que eu saiba é o Milton Soares de Castro, foi a primeira vez que eu vi o nome dele. É o Milton Soares de Castro, só que o corpo dele desapareceu.
Na hora que ele falou o corpo dele desapareceu, eu falei assim, mas um corpo não pode desaparecer. Desapareceu e a versão oficial de suicídio. Tive que localizar todos os militantes políticos que ficaram presos com ele naquele período, porque o Milton integrava a guerrilha do Caparaó, que foi a primeira guerrilha contra a ditadura. Então eu fui resgatando, através do olhar dos companheiros dele, a história do Milton, até que eu resolvi procurar no cemitério de Juiz de Fora se tivesse alguma pista, alguma coisa. E aí eu comecei a procurar, resolvi no cemitério municipal. E chego lá e peço para ver o livro, se eles tinham um livro de sepultamento de 1967. E aí a pessoa que estava lá disse, a gente tem sim. E teve uma boa vontade danada. Eu falei, gente, boa vontade diferente, né, e tal. Depois eu fui descobrir que ele era estudante de jornalismo, que ele conhecia o meu trabalho. E aí a gente olhou, né, abril de 67, não tinha nada. Olhamos de novo, nada. Aí ele fechou o livro, eu agradeci e fui descer as escadinhas do cemitério. Aí ele falou assim, Daniela, vamos olhar de novo? Aí eu voltei. Aí abrimos o livro de novo e começamos com o dedinho assim, aí batemos, Milton Soares de Castro. Aí comecei a gritar, né? Ele falou, tá aqui, na cova 312, na quadra C, se eu não me engano. Comecei a gritar que essa era a história do Brasil, comecei a chorar, aquelas coisas assim que eu sempre fui intensa, sempre vibrei muito. E aí sim eu fui começar a investigar. Quem assinou a guia de sepultamento dele. Aí eu fui entender que o óbito dele foi declarado por médicos que não tinham especialização em medicina legal. Depois o sargento do exército que assina como testemunha, ele já estava fora do exército naquela época e a gente foi juntando quebra-cabeça até entender, até reunir indícios suficientes de que ele não tinha se matado, de que ele tinha sido assassinado. Então, essa investigação foi considerada o suficiente para que o governo federal mudasse a causa da morte dele a partir da nossa investigação. E a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos em Brasília passasse a considerar que ele foi morto em dependências do Estado e que ele morreu de causas não naturais. E cita a minha investigação, inclusive no livro que eles publicaram sobre os mortos e desaparecidos no Brasil. E aí tudo aconteceu. Essa história foi muito, muito impactante. Também rendeu um prêmio ESSO, foi o segundo prêmio ESSO da minha carreira. E acho que é uma história muito marcante para a Tribuna e para mim. A gente foi fazer a cobertura do Green Rock Festival lá em Palma e eu ia tocar com a minha banda também, ia fazer as duas coisas. Fomos eu e o Antônio Olavo Cerezo, fotógrafo. E a gente foi no ônibus com as bandas de Juiz de Fora, porque tinha muita banda de Juiz de Fora que ia tocar. A minha, o Marte Ataca, era uma delas. A gente estava começando, estava lançando nossa primeira demo naquela ocasião. E foi um barato, assim, porque eu fui fazer essa jornada dupla, né? A gente fui fazendo a cobertura, acompanhando o festival, os Cerezo fotografando tudo. Tinha bandas muito grandes tocando, Sepultura tocou, Nação Zumbi tocou, Raimundos, Ira. E tinha muita banda pequena, muita banda independente também. Então a gente fez a cobertura do festival nos 2 dias. Só que eu estava nessa dupla jornada, né? Então, o Marte Ataca ia fazer um show no primeiro dia e o nosso show estava marcado para, 9 horas da noite, assim. Só que a gente foi tocar 6 horas da manhã. Então, o resultado é que eu estava tão cansado uma hora que eu arrumei umas vigas embaixo do palco onde eu ia tocar, que era um palco lateral, e arrumei... Estava muito frio, porque o festival aconteceu na beirada de brejo lá, né? E eu e o Fabrício, o guitarrista do Marte Ataca, a gente arrumou umas ripas lá embaixo, assim, e se ajeitou e dormiu ali embaixo, dormiu embaixo do palco, em cima, o pau quebrando, e a gente dormindo embaixo do palco para dar uma descansada para poder fazer o show que a gente foi fazer, acabou 6 horas da manhã. Nessa aí eu me perdi do Cerezo, o Cerezo tinha ido pro hotel já, porque ele não ficou até essa hora, E aí o festival continuou no dia seguinte e a gente fez a cobertura inteira.
E foi um barato, assim, porque fazer a cobertura do evento e tocar no evento ao mesmo tempo foi uma das experiências mais legais assim, que eu tive como repórter do Caderno 2. O time era um time muitíssimo modesto, muito modesto, e ia disputar um campeonato de pouquíssima expressão, que era a Taça Minas. Não era nem um campeonato mineiro de módulo 2. E aí, de repente, o Romário estava na caça por 1000 gols e resolveu fazer mais gol aqui no Brasil e arrumou uma brecha no Tupi. Então foi uma coisa que foi muito rápida, e deu errado muito rápido também. A gente se mobilizou para poder fazer o primeiro treino do Romário, já ciente de que talvez fosse a única vez que ele fosse vestir a camisa do Tupi em campo. Então a gente falou assim, pô, tem que fazer essas fotos, tem que fazer esse registro do dia que o Romário foi jogador do Tupi, porque de certa forma, embora o contrato não valesse nada, ele foi por um dia jogador do Tupi, vestiu a camisa, foi pro campo treinar. Estava procurando 1000 gols, nem no treino ele fez nenhum. Passou em branco no treino também o Romário. Eu acho que não era para o Romário ter passado pelo Tupi de maneira alguma.
eu fui de táxi para uma pauta. E no meio do caminho, o motorista falou para mim assim, pois é, veja, até vereador tem empresa em Juiz de Fora, olha aí a Cogi. Não entendi nada do que ele estava falando. Falei, do que o senhor está falando? Aí ele falou, da Cogi do Vicentão, sabe? Saí do táxi com aquilo, né? Fui pra pauta e tal, mas aquilo não é Cogi do Vicentão, o que é aquilo, né? E aí quando eu voltei pra redação, a primeira coisa que eu procurei na internet foi Cogi. Aí eu escrevi C-O-G-I, nada. Aí foi Cogi, K-O-G-I, nada. Cogi, K-O-J-I. Aí apareceu várias secretarias fechando, da prefeitura, fechando o negócio com essa empresa. Falei, ué, deve ter algum fundamento. Porque... E você não sabia quem era o sócio. A primeira coisa que eu fui fazer foi ir na junta comercial para entender quem era o sócio da Cogi. Chego lá na junta comercial, aparecem 5 nomes da Cogi. Não me diziam nada, nomes que eu nunca tinha visto na vida. Eu começo a pesquisar os tais nomes. Entre os nomes, a secretária do Vicentão, que era a secretária adjunta dele lá na Câmara, um vigia da prefeitura, e assim vai, entendeu? Aí eu falei, gente, tem alguma coisa aqui, realmente. E a gente começa, então, a investigar, faz todo o dever de casa, aí o Ricardo Miranda entra na matéria, ele tinha muito conhecimento político, ele entra na matéria para me ajudar, Tássia Souza entra na matéria para me ajudar, a gente, então, junta esforços, e aí eu vou descobrir, aí eu vou no Ministério do Trabalho, para descobrir o passado profissional de cada sócio da Cogi. Aí a gente descobre que um era vigia da prefeitura, o outro era leiturista da CEMIG, que movimentava milhões, uma empresa que movimentava milhões. E ainda a pessoa ligada ao Vicentão no gabinete. O nome dele continuou sem aparecer, então a gente precisava de mais provas. Aí o que eu fiz? Eu fui no Ministério na Justiça do Trabalho, para pesquisar se tinham processos contra o Vicentão, para ver se o nome dele aparecia em algum processo de funcionário da Cogi processando o Vicentão. Não tinha. Mas aí eu descobri que foi a chave, inacreditavelmente, a chave de toda essa história, para desvendar toda essa história. O que era? Eu descobri que num processo movido por uma empregada doméstica contra o Vicentão, contra a pessoa física dele, quem era preposta para responder pelo Vicentão era a mesma secretária administrativa que trabalhava com ele e que respondia pela Cogi. Então, se ela respondia para ele na vida pessoal, é óbvio que ela respondia também na vida do CNPJ. Então, a primeira ligação que a gente fez com a Cogi. E aí a gente foi desvendando, foi levantando, foi fazendo toda a teia das pessoas que orbitavam em torno da Cogi, que mantinham um vínculo estreito com o Vicentão. A gente foi descobrir que muitas das obras que a Cogi assumiu, ela não entregou. E a gente foi fazendo todo esse levantamento até que a gente chegou no dia de entrevistar o Vicentão. Foi como o álcool no meio do fogo, explodiu, porque quando a gente chegou lá a gente percebeu que ele estava completamente envolvido com aquela história e que ele não tinha resposta para nada daquilo, a gente entendeu a importância da matéria que a gente estava nas mãos. E essa matéria acabou rendendo para a gente o prêmio de melhor investigação jornalística da América Latina, que foi um feito. O Festival de Música Colonial, eu acho que é um dos eventos mais importantes que a cidade tem, né? Virou um evento nacional, internacional, porque a gente recebeu gente de fora, né? Vinha gente da Europa inteira para cá tocar, apresentar. A gente teve esse privilégio na cidade.